Então, a pergunta é: quando se inicia o reino de Deus, ou quando se iniciou? O reino de Deus se iniciou no primeiro século. No primeiro século, né, Jesus, quando ele ressuscita, ele diz: é-me dado todo o poder e a autoridade. Ele também assenta-se à destra de Deus, né? E Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, que convém que ele reine até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, e o último inimigo é a morte, ou seja, o reino dele termina com a ressurreição dos mortos. Jesus também fala sobre o reino dele, né? Ele fala lá em Mateus 17, na transfiguração, em Mateus 16, né? No final, antes da transfiguração, ele fala, né? Alguns dos que estão aqui não provarão a morte sem que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Alguns tentam entender isso como Jesus se transfigurando no monte, mas ele não está falando vão ver eu aqui, ele diz vão ver vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, há uma vinda que aconteceu naquele século que deu início, inaugurou o reino de Deus. Na verdade, quando Jesus ressuscita, ele diz: me dá todo poder e autoridade. Ele já está marcando o início de um novo reino, né? E então ele assenta-se à destra de Deus, né? Cumprindo o Salmo 110, e que é citado muitas vezes no Novo Testamento. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. Isso também é citado no Salmo 2, né? O Senhor ungiu, eu, porém, ungi o meu rei no monte, né? Eu ungi o meu rei, né? Então, as nações se levantam contra o Senhor e seu ungido. O ungido ali é o rei, né? Então, Cristo ele já reina, eu creio, e isso aconteceu no primeiro século. Significa, obviamente, que Mateus 24 aconteceu naquela geração, né? Como Jesus diz, 24:34. E significa que Apocalipse 19 ali, na vinda de Jesus e o começo do reino, aconteceu naquele século, né? Aquela vinda de Jesus sobre o anticristo, o falso profeta, aconteceu naquele século, e dá início então à era que nós chamamos de milênio ou reino, né? E isso vai até a ressurreição dos mortos. Essa é uma leitura histórica escatológica, né? Ninguém é obrigado a crer assim. Nós precisamos crer que ele morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou dentre os mortos, né? Crer que Jesus morreu pelos nossos pecados e que ele ressuscitou dentre os mortos, e crer também, obviamente, que ele obedeceu completamente a Deus, e que dessa expressão concreta de justiça Deus nos fez justos. Então, que Deus possa nos abençoar, nos iluminar, nos dar paz, alegria no Espírito Santo e justiça, que nós possamos ser luzeiros no mundo.